Diocese de Osasco. Conhecem Diocese de Osasco, sim ou não? Irmãos, vocês estão desanimados, hein? É o calor, né? Fala aí. Então eu sou da Diocese de Osasco. Eu tenho, adivinha quantos anos eu tenho, irmão? Quem adivinhar vai ganhar aí uma caixa de bombom. Eu tenho 49 anos de idade. Eu tenho 30 anos caminhando na renovação carismática católica. Portanto, eu já vi muitas coisas, já participei de muitos momentos do movimento. E é isso que nós vamos partilhar esta tarde aqui. Amém, queridos? Sou atualmente coordenador do meu grupo de oração, que acontece todas as quintas-feiras, lá na paróquia São Judas Tadeu. Tiagão Pessoni já foi lá algumas vezes, né? Já cantou em retiro, já pregou no grupo. E vamos lá então, quem trouxe a palavra de Deus, diga eu. Então ergue bem alto assim, ó, para a gente ver. Todo mundo assim com a palavra de Deus. Isso aí, carismático tem que andar com a Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Lá na carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 15. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. 15 e 13, amém? O Senhor diz para nós assim, através desse texto: o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Vamos repetir a parte B do versículo, que diz assim: para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Esta é a palavra norteadora deste ano para o nosso movimento da renovação carismática católica. Para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Diga assim comigo: a partir de agora, eu preciso me concentrar, porque a palavra vai entrar na minha alma como uma flecha. Mas para isso você precisa agora esquecer tudo que está acontecendo do seu lado e prestar muita atenção naquilo que o Senhor tem para falar para nós. Irmãos, estamos diante de um texto aqui de uma carta de São Paulo à comunidade de Roma, portanto aos romanos. Quando Paulo escreve esta carta, ele estava com a intenção de fazer uma viagem até a Espanha. E no meio do caminho, quando ele chega a Roma, ele percebe que naquela região haviam dois grupos distintos. Haviam os judeus que já tinham se convertido ao cristianismo, portanto, judeus cristãos, e também haviam ali alguns gentios que também eram cristãos, porém pagãos ainda. E aí ele percebe que Deus fala com ele, isso está tudo na carta aos Romanos, nos capítulos anteriores, tá? Ele percebe então que Deus fala para aquela comunidade que a salvação é para todos. É para todos. Por isso, ele tem este texto no final do livro, aonde ele vai dizer: pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Então, a primeira coisa que precisamos aprender é que a salvação é para todos nós. Amém? Beleza. Agora, pegando o texto e trazendo para a nossa vida, para que a gente possa entender o que o autor quer dizer e depois levar isso para a nossa vida,
nós podemos pegar as palavras do texto e começar a entender o que elas significam, por exemplo. Por exemplo, a palavra virtude, né? Pela virtude do Espírito Santo, transbordei de esperança. A palavra virtude, nós podemos olhar para ela, neste texto, com dois significados. O primeiro significado, que é, o que é uma virtude? É uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite a pessoa dar o melhor de si. Guarda essa frase, permite a pessoa dar o melhor de si. Então, nós precisamos ter virtudes para que nós possamos dar o melhor de nós. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 1803. Veja bem, o grande objetivo de uma vida virtuosa, irmãos, é tornar-se semelhante a Deus. Então, a virtude, conforme nós vamos praticando, nós vamos nos tornando semelhantes a Deus. As virtudes humanas são atitudes firmes, perfeições habituais de inteligência. Presta muita atenção nisso aqui, porque a virtude, ela precisa sair da esfera da emoção, ela precisa sair da emoção para ir para a esfera da nossa mente. Santo Agostinho, ele vai falar sobre as 3 conversões. Então ele fala que existe a primeira conversão, que é aquela, sabe aquela quando você faz um retiro? Você entra lá, faz um retiro, aí qualquer coisinha que os irmãos falam, você já... Aí o irmão olha para você, você vê uma camisa de Jesus, já chora, né? Aquela conversão impactante. Você vai no retiro de primeira experiência, você vai num TLC, você vai no EJC, você vai em um encontro querigmático, então você tem a sua primeira conversão. Só que essa conversão, meu irmão, minha irmã, ela tende a acabar, porque é uma parte emocional. E aí então você, mesmo naquela primeira conversão, você começa a caminhar com os irmãos, sim ou não? Você começa a ir no grupo de jovens, você começa a frequentar o grupo de oração, você começa a frequentar a missa, aí você começa a servir, e você começa a caminhar. Essa é a segunda conversão, que é a conversão do dia a dia, né? Você vai se convertendo aos poucos ali. O que acontece, irmãos? Por que muitos irmãos desistem no meio do caminho? Porque a grande maioria dos irmãos param nessa segunda conversão. E quem para nessa segunda conversão, um dia vai se cansar, e qualquer coisinha que acontecer, já vai ser motivo para sair da igreja, para sair das pastorais, para sair do movimento, para sair do grupo. Porque esta conversão, ela forma apenas cristão de cristal. Mas Santo Agostinho, ele fala de uma terceira conversão, que é a grande conversão da nossa alma e da nossa vida, chamada de metanoia. Olha para quem está do seu lado e diga metanoia. Que significa mudança de pensamento. É a conversão inteligente. É no nosso pensamento, no nosso intelecto. Nós precisamos então, conforme o catecismo está nos ensinando, buscar as virtudes habituais pela nossa inteligência. Vamos ver, a gente está falando bastante coisa, mas é para poder chegar no que a palavra norteadora está querendo dizer para nós. Beleza, irmãos? Então, virtude, a gente precisa buscar a virtude. E a palavra esperança? A palavra esperança, conforme o Catecismo da Igreja Católica, é uma virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna. Lembra que eu falei que Paulo, quando encontra a comunidade dos romanos, ele tem a inspiração de pregar para aquela comunidade que a salvação é para todos. Então, essa esperança ao qual ele fala nesta carta se refere ao reino dos
céus, a vida eterna. Então, queridos, eu preciso ter uma vida virtuosa a ponto de buscar o quê? A vida eterna. Os céus, é a busca dos céus. Paulo, em Tiago 3,6, vai dizer: este Espírito, Ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Agora eu pergunto para vocês: em quem nós temos colocado a nossa esperança? Aonde você tem colocado a tua esperança? Sendo que essa esperança que Paulo está dizendo aqui é a esperança do reino dos céus, a esperança de uma vida com Deus na eternidade. Agora eu digo para você, sabe o que a gente perdeu, queridos? Nós perdemos a capacidade de sonhar com o céu. A gente sonha com tudo, sim ou não? Quer ver um exemplo? Quem aqui sonha com a casa própria? E está tudo bem, está tudo certo. Você precisa, é um sonho. E quando a gente sonha, a gente faz o quê? Eu quero uma casa própria. Ela fica lá, né? Nada de casa aparecer. Se você não for atrás do seu sonho, você não vai realizar ele. Sim ou não? Então, se a gente sonha com algo, a gente corre atrás daquele sonho. Quem aqui tem o sonho, né, agora para os jovens? Quem aqui tem o sonho de fazer uma faculdade? Quem aqui tem o sonho de fazer medicina, por exemplo? Tem um pessoal aí que quer fazer medicina. Então, se você tem este sonho de fazer medicina, você precisa correr atrás das coisas que são relacionadas a quê? A medicina. Se vocês que sonham em fazer uma faculdade de medicina começarem a ler literaturas relacionadas a ser advogado, você vai ser um bom médico? Você não vai pegar nem o seu CRM, nada. E a gente vai sonhando com tudo, sonhando com a nossa casa, sonhando com a nossa profissão, sonhando com tudo, mas nós perdemos a capacidade, meus irmãos, de sonhar com o céu. Nós não sonhamos mais com o céu. E aquele que sonha com o céu, ele precisa buscar as coisas que levam para lá. Porque se buscar as coisas que não levam para lá, você não vai para lá, você vai para lá e não para lá. Né, Tiago? Então, se você sonha com o céu, todo mundo sonha com o céu aqui, sim ou não? Tem gente que não levantou a mão, estou com medo. Quem sonha com o céu, diga eu. Então, nós precisamos buscar as coisas que levam para lá. E a gente sonha com o céu, mas não busca as coisas que levam para lá, aí vai ficar muito difícil. Muito difícil. E quando ele diz assim, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança, ele está dizendo o quê? Transborda a tua vida e a tua alma de busca pelo céu, de busca pela vida eterna, de busca por uma vida com o Senhor. Marquinhos, como que eu vou sonhar com o céu? Gente, é literalmente sonhar com o céu. Por exemplo, eu sou apaixonado por Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem aqui gosta de Santa Teresinha? Você já sonhou se encontrar com Santa Teresinha? Tu já pensou chegar lá no céu, cara? Santa Teresinha te dá um abraço, já pensou nisso? Isso é sonhar com o céu. Padre Pio, quem gosta de Padre Pio aqui? Sonha com isso, cristão. Deseja isso, ser abraçado por Padre Pio. Tu já pensou? Você chegar lá no céu, Padre Pio, meu filho, vem cá, você fez minha novena, eu te atendi. Isso é sonhar com o céu. Só que a gente tem que buscar as coisas que levam para lá. E aí a gente agora volta para a gente poder seguir o nosso pensamento.
é que existe uma palavra que é o contrário de virtude. Qual que é o contrário de virtude? Vício. Vício. O vício são coisas que nós fazemos e que nos levam para o mal, enquanto que a virtude são coisas que nós fazemos que nos levam para o bem. Então a primeira coisa, meu irmão e minha irmã, é eliminar os nossos vícios, porque o vício é o pecado que atinge a nossa alma. E muitos irmãos não conseguem ter uma vida virtuosa, porque não querem nem tentar sair de uma vida de pecado, não querem nem tentar sair dos vícios que têm. E quanto mais você buscar as virtudes, eu tenho certeza absoluta que os vícios vão acabando, até que a sua alma vai sendo purificada. E aí você vai lutar pelas suas virtudes, isso tudo que eu estou falando é transbordar a alma de esperança. E você vai transbordando. Aí um dia você vai fechar os seus olhos, o teu coração vai parar, e quando você abrir os seus olhos, você vai encontrar Jesus falando: venha, bendito de meu Pai, para a casa que eu vos preparei. Toma aqui roupa nova, um anel novo, uma sandália nova. Gente, como não sonhar com isso? Como não ter este sonho? Mas é preciso buscar, é preciso encher e transbordar a nossa alma com a virtude do Espírito Santo. Segunda coisa, muitos católicos não são católicos. Sabia disso? Tem muitos católicos que eles só vão à igreja, mas eles não são a igreja. Eles vão lá apenas, vão por ir, mas eles saindo de lá, só essa semana, queridos, só essa semana não, só esses dias de carnaval, só no meu Instagram apareceu uns 3 lá, que se diz católico, e que estavam nas marchinhas de carnaval. Então você percebe que ele realmente não é um católico, porque o católico, ele não só vai à igreja, como ele é a igreja. Ele faz parte do corpo místico de Cristo. Então a gente precisa decidir-se por uma vida de virtudes e não de vícios. O texto ainda diz: o Deus da esperança. Quando Paulo diz aqui o Deus da esperança, ele está se referindo à salvação. Então o Deus da salvação, ele vos encha de toda a alegria. Quem aqui está alegre hoje? É o Espírito Santo nos enchendo de alegria. É Deus enchendo de alegria. E de toda a paz. Pela vossa fé. Agora, irmãos, uma coisa muito impactante. Lembra que eu falei que a gente poderia olhar também para a palavra virtude sobre um outro ponto de vista? Lembram disso? Neste texto aqui em específico, na tradução literal, a palavra virtude, ela significa dinamis. Olha para quem está do seu lado, diga dinamis. Dinamis, ele vem de dinamismo. Nos automóveis antigos, né? O dínamo era o que dava a força para o carro. Ou seja, o dinamis é aquilo que nos dá força. Diga para quem está do seu lado: você tem a força. E aí, para os mais velhos agora. Quem aqui lembra daquele desenho He-Man? Quem lembra do He-Man, gente? Vamos ver. Que tipo de cristão você é? Você é o Adam ou você é o He-Man? Que cristão você é hoje? O Adam ou o He-Man? E o Adam, né? O Adam tinha um gato, né? O Pacato, que era medroso.
Só que eu quero dizer para você que ele tem uma espada que ele tira, aponta para o céu e diz, né? Eu tenho a força, pelos poderes de Grayskull, né? Eu tenho a força. E ele se transforma num guerreiro. E o gato dele também num gato guerreiro. É isso que o Espírito Santo faz. Quando você pega essa espada aqui, ó, e coloca em prática. Porque a força do Espírito Santo desce sobre você. Tira todo o medo. Tira tudo aquilo que te desgasta. Tira tudo aquilo que te atrapalha. E te enche de força do alto. Que tipo de cristão você é? O Adam ou o He-Man? Daqui a pouco nós vamos orar e nós vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Mas continuando aqui o raciocínio, então esse dinamismo é o que nos coloca em movimento. E essa leitura, por causa desse significado dessa palavra, tem uma ligação muito forte e importante com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Essa força é o dinamismo. E a gente pode ler assim: mas descerá sobre nós o Espírito Santo e vos colocará em movimento. Em movimento. Por isso é pelo Espírito Santo. Se você ou cada um de nós tentarmos nos transbordar de esperança por nós mesmos, queridos, nós não vamos conseguir, porque quem nos coloca em movimento é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos coloca em movimento. Como que eu faço tudo isso? Primeiro, preciso ter uma vida de sacramento. Quantos cristãos, pregadores, músicos, servos, e eu falo para todos, não têm tido mais uma vida de confissão regular? Como que eu vou vencer os meus vícios se eu não me confesso regularmente? Como que eu vou vencer os vícios se eu não busco um sacramento da confissão? E tem muito cristão também que não sabe se confessar. Se confessa de qualquer jeito. E vai lá e não conta como tem que ser. Não fala número, gênero e grau. E aí, quantas e quantas confissões inválidas muitas vezes a gente faz. Porque a gente não sabe sequer se confessar. Mas busca a literatura que você vai chegar lá. Santa Missa. Santo sacrifício da missa, mas não só participar da missa, mas participar do santo sacrifício da missa como a coisa mais importante da tua vida, uma vida de comunhão, uma vida de comunhão. E tudo isso, queridos, pelo Espírito Santo. O que é que nos leva para frente no nosso movimento, se não o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus um dia, presta atenção agora, principalmente jovens. O Espírito Santo de Deus um dia entrou dentro de um cemitério. Ele entrou dentro de um cemitério e ele foi lá buscar um jovem cheio de vícios, com vício da bebedeira, com vício da pornografia, com vício da sexualidade desregrada, com vício da bebedeira, de uso de droga, dentro de um cemitério, que só andava de preto. Ele foi lá. A minha experiência, que eu falo de mim mesmo agora, a minha experiência foi dentro de um cemitério. O Espírito Santo me buscou lá dentro, me resgatou de uma vida, que eu era dark, né? Eu só andava de preto, gostava de rock e tudo mais, mas o Espírito Santo, através de um irmão que me fez um convite dentro de um cemitério, literalmente, na madrugada, em 1992, faz tempo. Mas a partir daquele momento o Espírito Santo começou a me colocar em movimento. E eu comecei a buscar o céu, eu comecei a buscar as coisas do alto, eu comecei a buscar as coisas que poderiam me transformar, eu comecei a comprar livro, eu comecei a comprar CD na época, muita coisa que me levava para o céu. Eu comecei a jogar fora coisas que eu tinha que me levavam para o inferno.
Comecei a quebrar discos que eu tinha. Comecei a jogar fora coisas que não me levavam para lugar nenhum. Tudo isso faz parte dessa busca por quebrar o nosso vício para fazer com que a virtude prevaleça. Por isso, Paulo, quando põe este texto aqui, ele está dizendo para aquela comunidade. Nos textos anteriores a gente vê muito isso. É preciso buscar, é preciso encher, né? Quando você transborda algo, é porque você encheu. Você só transborda quando você enche. E transbordar é sair para fora, é exagerar mesmo, colocar mais do que você consegue colocar. Isso é transbordar. Por isso, essa questão, ela envolve um ato da nossa parte. Tem muito cristão que só pede, ai Senhor, me faz santo, ai eu quero ser santo, mas a pessoa não busca uma vida de santidade. Aí vai ficar bem difícil se você não buscar. Até porque se você pegar o Evangelho, os Evangelhos, todas as ações de Jesus, tudo que ele fazia, ele nunca fazia sozinho. Ele sempre pedia que a outra pessoa fizesse algo. Por exemplo, o cego de Jericó, né? Primeiro ele levantou, depois ele falou, o que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. O cego já enxergou? Não, ele falou, tira fora a tua capa. Jesus não tirou a capa daquele cego. Aquele cego teve que tirar a capa dele. Então a gente vai percebendo que muitas coisas somos nós que temos que buscar e fazer. Mas, queridos, somente pelo Espírito Santo é que nós vamos conseguir. Sem a força do Espírito não conseguiremos, nós existiremos, porque é o Espírito Santo que nos coloca em movimento. Eu sei que está muito quente, mas vai começar a esquentar mais. Mas este é um fogo que nos consome e nos leva para o céu. Este é o fogo que você tem que buscar. Não o fogo eterno, mas este aqui que nós estamos vivendo neste domingo. E o fato de vocês estarem aqui já é um passo enorme que vocês dão. Vocês escolheram a melhor parte. Para a gente poder começar a encerrar o nosso raciocínio e entrar de fato naquilo que o Senhor quer através desta palavra. Alguns capítulos para trás aqui, no mesmo livro de Romanos, capítulo 5, ele vai dizer assim. Deixa eu achar o texto aqui, irmãos. Quando éreis escravos do pecado, éreis livres a respeito da justiça. Que frutos produzis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto o dom de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que nós possamos viver essa palavra, é preciso dar toda a nossa vida para o Senhor. E tudo está aqui, meu irmão, é de graça. Você sabia que o céu é de graça? Diga para quem está do seu lado, o céu é de graça. Você não paga nada para entrar para o céu. Agora, para entrar para o inferno, você paga. Sabia? Sabia disso? Né? Quando você não compra cigarro, você não compra bebida, você não compra narguile, você não compra sexualidade, você está pagando para ir para o inferno. Agora, no céu é tudo de graça. Por que você vai pagar para ir para o inferno se você pode ir para o céu de graça? Você está gastando dinheiro, ó. Você que sonha com a tua casa, podia estar economizando para comprar a tua casa. Mas fica pagando para ir para o inferno. E essa é uma promessa do Senhor que está aqui. Porque
Mas agora, libertados do pecado, feito filhos, servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Por que trocar minutos de prazer por prazer eterno, queridos? Por que trocar uma vida ao lado do Senhor no céu por uma vida no inferno que você nunca mais vai conseguir sair de lá? Então vale a pena largar tudo, deixar tudo, perder amizades, perder coisas para que o céu seja alcançado. É disso que a palavra norteadora está falando. É disso, é sobre salvação, é sobre céu. Essa esperança é o céu. Então, não coloque mais a sua esperança em outras coisas. Não coloque a sua esperança em namorado. Não coloque a sua esperança em namorada. Não coloque a sua esperança em casa, em carro, em nada disso. A nossa esperança é Cristo, não é outra. Coloque a sua esperança em Cristo, meu irmão e minha irmã. É somente Ele que é capaz de abrir o céu para nós e nos dar a salvação, não é outro. E eu repito, transbordar de esperança significa buscar o céu com todas as nossas forças. Caiu, confessa, levanta. É a música daquela dupla sertaneja agora, né? Caiu, confessa, levanta. Caiu de novo, confessa, não deixa passar, levanta. E você vai buscando, leia a palavra. Porque hoje em dia também tem essa questão, a gente lê tudo. Tem cristão que lê tudo, menos a Bíblia. Tem até cristão que lê horóscopo, mas não lê a Bíblia. Tem gente que pega o ônibus. Quem pega o ônibus lotado aqui de manhã? Já viu aquele povo que pega o ônibus de manhã? Aí você está sentado, né? A pessoa, ela abre lá um livro de 1.500 páginas e começa. Está em pé, né? Aí ela lê. Mas a Sagrada Escritura ninguém lê. Então você precisa também ter um amor pela palavra. Transbordar significa que a palavra precisa penetrar na alma. Só que para isso eu preciso ler a palavra. Eu preciso ler a vida dos santos. Eu preciso amar os santos. Eu preciso viver as suas histórias. Porque isso também vai transbordando. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Transbordar é tudo isso. Vida de sacramento, ler bons livros cristãos católicos, assistir bons programas, ler bons livros católicos e principalmente a Sagrada Escritura. Tudo isso está dentro do processo de você se encher até você transbordar de esperança. E você vai fazendo tanto isso, que vai chegar um momento, precisa chegar esse momento, em que você vai dizer assim: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Conforme você vai participando das missas com toda a potência da tua alma, conforme você vai vivendo uma vida de sacramento, conforme você vai lendo a Sagrada Escritura, conforme você vai lendo bons livros, vai assistindo programas, vai rezando o Santo Terço, conforme você vai escutando música católica, veja bem, música católica. Católica. Posso dar só um exemplo? Por que a gente tem que evitar música protestante? Pode dar um exemplo? Os irmãos conhecem aquela música lá, Se tu orares, Senhor, adentro de mim. Aquela música diz assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E aí a gente no grupo de oração, né? Dá-me um coração igual ao teu. Gente, nós nunca teremos um coração igual ao de Deus. Até porque não é isso que a gente reza, dá-me um coração semelhante e não igual. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ouçam músicas
católicas, apostólicas, romanas, porque vai te edificar muito. Tudo isso, irmãos, está dentro do processo do transbordamento da esperança em nós. Tudo isso. Tudo isso. Retiros. Participem de retiros. Participem de encontros. Na minha época de jovem, eu ia em todos. Perdi aniversário, perdi casamento, perdi um monte de coisa, mas porque eu queria estar no retiro, queria estar no acampamento, eu queria estar em todos os lugares para ouvir Deus. Eu queria Deus, eu queria beber Deus, eu queria tudo aquilo precisava vir em mim. Hoje eu colho frutos. Eu tive um casamento santo, eu tive um namoro santo de 4 anos de castidade, eu tenho um filho que serve na igreja, e você vai ver que quando você faz isso, os frutos virão, queridos. Posso dar um testemunho para vocês? Que está acontecendo hoje. Cadê o Tiago? Tiago é doido. Eu falo para ele, mas você não bate bem na cabeça. Irmãos, este aqui é o primeiro encontro deste tamanho que eu prego. Eu nunca preguei para um tanto de gente assim. Vocês não sabem como que eu estou. A minha perna aqui, queridos, está um negócio de louco. Quando o Tiago me chamou, eu falei, beleza, né? Grupo de oração, tal, região. Para que eu fui ver os stories ontem? Comecei a cantar aquela música, Socorro Deus. Irmãos, começou a dar uma tremedeira, porque isso aqui para mim é novidade. Nunca preguei com uma estrutura dessa. Até falei para o Tiago, eu vou pregar com um telão de fundo, é isso? Com o tema da minha pregação. Cara... Mas porque Deus, Ele é fiel na sua promessa. E um dia você colhe frutos. E olha só, são 30 anos de caminhada. 30 anos que eu conheço a renovação carismática. 30 anos depois, Deus me dá a oportunidade de pregar para um povo lindo e maravilhoso, cheio de Deus, com uma estrutura dessa, com um ministério desse, que a gente vai rezar daqui a pouco. Mas é porque você não desiste, você vai buscando. E uma hora Deus cumpre a sua promessa. Uma hora Deus cumpre aquilo que um dia Ele sonhou para você. Uma hora Deus, Ele vai cumprir os sonhos dEle na tua vida. Mas para isso é necessário não parar o transbordamento da esperança na tua vida. E agora para a gente começar a encerrar, a grande notícia que eu acho que você não queria ter. Por que a gente não pode parar o transbordamento? Porque você pode hoje, à noite, ao chegar na sua casa, você pode se deitar, dormir e simplesmente não acordar mais. Nós não sabemos a hora em que o Senhor nos chamará. Já pensou se você falar assim, eu vou me transbordar no próximo rebanhão só. Aí, daqui 1 ano eu vou e tá tudo certo. Aí tu morre no meio do processo. Tu morre no meio. E agora? Nós estamos preparando um encontro de jovens que a gente faz todos os anos lá. Todos os anos. O EJC. Todos os anos mais de 100 jovens transformados. E essa madrugada, a mãe de um dos casais que estão trabalhando, uma pessoa do nosso convívio, sofreu um acidente de moto e veio a falecer. Então a gente não sabe, irmãos. A gente precisa viver com essa esperança do céu, como se a gente fosse morrer hoje. Vocês entenderam isso? É preciso viver este transbordamento de esperança com a perspectiva de morrermos hoje. Então, se você precisa se confessar, se confessa hoje. Não deixa para se confessar amanhã, porque vai, né? Chega na sua casa, passa mal e já sabe. Então busca hoje, é hoje. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer.
Essa é a notícia que eu tinha que dar para vocês. Precisa ser hoje. Sejam vigilantes. Porque a gente não sabe a hora. Não corram o risco de viver uma vida inteira dentro da igreja e por causa de uma semana que você falhou, você perde o céu. Não corram risco, queridos. Não vacilem. Estejam sempre vigilantes. Peçam o batismo no Espírito Santo todos os dias. Não deixa para pedir o batismo no Espírito Santo no dia do teu grupo de oração, não. Não deixa. Todos os dias. Ai, eu não vejo a hora de chegar quinta-feira. É segunda-feira, a pessoa fala, não vejo a hora de chegar quinta-feira para os irmãos orar por mim, para orar pelo Espírito Santo. Querido, entra no teu quarto e ora ao Pai em segredo, que o batismo virá do mesmo jeito. Não dependa do dia do teu grupo. Peça o batismo do Espírito Santo todos os dias, todos os dias, todos os momentos. Vai tomar uma decisão? Vem, Espírito Santo. Quantas vezes eu já tomei decisão sem pedir Espírito Santo e eu quebrei a minha cara? Várias vezes. Mas quando a gente pede o Espírito Santo ao tomar uma decisão, o Espírito Santo ilumina. Certeza, irmãos. Ele vai te iluminar. É o Espírito Santo, não é outro. Vai entrar na faculdade, principalmente jovens. Atenção, jovens. Você que vai entrar numa faculdade, peça ao Espírito Santo todos os dias ao entrar na sua sala de aula. Porque a gente sabe do processo que o inimigo tem de desvirtuar as almas que entram no curso superior. Cheguem lá, montem grupos de oração, universidades renovadas, convidem os irmãos para orar no intervalo. Sejam a diferença nesses lugares. Somente o Espírito Santo de Deus. E vou mais longe. Nós muitas vezes temos medo do Espírito Santo. Nós temos medo do que ele vai falar, do que ele vai fazer, do que ele vai agir. Você sabia que no Antigo Testamento, e a gente não aproveita isso, mas no Antigo Testamento, quando Deus enviava o Espírito Santo, ele enviava porções. Por isso Elias vai orar, né? Dá-me uma porção dobrada do teu Espírito. Porque Deus mandava porções. Mas com Pentecostes se inaugura o tempo da plenitude. E o Espírito Santo que vem sobre nós hoje é pleno, é todo o Espírito Santo. Não é mais porção, mas todo o Espírito Santo. É todo. Só que nós temos medo de pedir. Nós temos medo de abrir o nosso coração de tal forma que o Espírito Santo venha a agir com todo o poder. Eu posso até fazer uma dinâmica aqui com vocês, mas não vou fazer não. Fiquem tranquilos. Mais uma vez eu fiz, lá na minha paróquia. A gente começou a pedir Espírito Santo e o povo não abria a boca, e o povo não levantava a mão. Aí eu falei, beleza, gente, vamos fazer a brincadeira agora. Ué, quem é corintiano? Vem para cá. Aí juntou todos os corintianos. Quem é São Paulino? Fica aqui. Quem é palmeirense? Fica aqui. Quem é santista? Aí vem uns 4 senhorzinhos, ficou lá no Santos. Brincadeira. E eu comecei a narrar, né? Quando eu era criança, eu gostava de narrar jogo. Aí eu narrava gol, e todo mundo se esguelava. Os times. E eu falei, né? Para um time de futebol, você se esguela. Por que para o Espírito Santo você também não faz o mesmo? Por que quando chega na época da Copa do Mundo, você começa a falar 2 idiomas? O berrânico e o gritânico. Você berra na tua casa. Só falta chutar a televisão. Mas quando é para pedir o Espírito Santo, você trava. Você fica... Você não se abre.
Quem aqui quer viver uma experiência no Espírito Santo nova? Se transbordar do Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo me tirou da lama. O Espírito Santo me tirou de dentro de um cemitério. De onde que ele vai tirar você? Se ele foi lá do nada, dentro de um cemitério, pegou um jovem perdido, drogado, com insulina na veia. Se ele trouxe, transformou eu em um pregador, imagina vocês. E olha que eu sou tímido. Para você ver o que o Espírito Santo não faz na vida de alguém. Eu queria pregar, mas sou tímido. Pede o Espírito Santo, porque ele vai tirar isso de você. Até eu entrar ali eu estava tímido. Chegou aqui o Espírito Santo foi me tomando. E vai tomar vocês também, Você quer sim ou não? Sim ou não? O que é preciso para que o Espírito Santo venha agir em você hoje? Primeiro, você precisa querer. Você precisa querer. O primeiro passo para o Espírito Santo agir nas nossas vidas é um querer da nossa parte. Só que eu preciso depois me esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso tirar de mim tudo aquilo que atrapalha. Porque se você não sabe, meu irmão e minha irmã, nós somos como as talhas das bodas de Caná. Nós somos como aquelas talhas das bodas de Caná, onde o Senhor fala, enchei essas talhas, para que Ele transforme esta água em vinho. Só que para que Ele possa encher essas talhas, elas precisam estar vazias. Vazias de nós mesmos, vazia do nosso egoísmo, vazio da nossa prepotência, vazio de tudo aquilo que atrapalha. E depois que a gente tira tudo aquilo, então aquela água é derramada. Esta água do Espírito, meu irmão e minha irmã, a água do nosso batismo, não sei se você sabe, mas a água que um dia caiu na tua cabeça, que o sacerdote disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela água é a mesma água que verteu do lado aberto de Jesus. Aquela água que cai na sua cabeça é a água que jorra do lado aberto de Jesus, que gera vida, que gera renascimento. E aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai herdar o reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, eu preciso renunciar às coisas do mundo, senão, por mais que eu busque, não serei transbordado pela virtude da esperança. Porque tem coisas que estão atrapalhando. E depois de tudo isso, a gente precisa pedir. Quem aqui, sem exceção, meu irmão e minha irmã, quer viver uma experiência no Espírito como você nunca viveu? Eu quero dizer, olha lá, hein? Se você pedir o Espírito Santo com toda a potência da tua alma, com toda a verdade da tua vida, eu tenho certeza que hoje, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas se você pedir, o Espírito Santo ele virá sobre você. E hoje pode ser um divisor de águas na tua vida. Hoje pode ser um divisor de águas. E a sua vida a partir de hoje pode nunca mais ser a mesma. Tem um jovem que está aqui. Um jovem que o teu coração está ardendo neste momento. Porque o Senhor está colocando sobre você uma unção de pregação da palavra. E muitos jovens virão para a igreja por causa da tua pregação. Você está aqui hoje neste encontro. E neste momento o teu coração está palpitando, só faltando sair pela boca. Eu convido você a ficar em pé.
Nós vamos cantar agora um canto. E depois nós vamos pedir que o Espírito Santo venha nos transbordar. Mas você precisa orar na liberdade do Espírito. Você precisa orar na liberdade que o Espírito Santo te dá. Porque é só o batismo no Espírito, meu irmão e minha irmã, que será capaz de dar a nós uma vida virtuosa. Nós só seremos capazes de vencer os nossos vícios com o Espírito Santo de Deus. As virtudes só virão com o Espírito Santo de Deus. A busca e o sonho pelo céu só pelo Espírito Santo de Deus.